Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. No dia 29 de outubro é Dia Mundial de Combate ao AVC. No dia 27, 2 dias antes, uma boa notícia para a região de Ribeirão Preto. Aliás, uma boa notícia para o Sistema Único de Saúde. Será inaugurada na unidade de emergência uma unidade para o tratamento do AVC. Eu vou conversar com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, médico na unidade de emergência, Otávio Marques Pontes Neto. Ele vai falar para a gente sobre a importância dessa unidade. Qual é, doutor? Então, a unidade AVC, que é a primeira unidade da região, né, do Nordeste do Estado de São Paulo, ela é a principal intervenção na redução de incapacidade, redução de mortalidade e complicações durante a internação de pacientes com AVC, né? Ela é uma unidade especializada para cuidado exclusivo de pacientes com AVC, com uma equipe treinada, capacitada, que trabalha de forma interdisciplinar e que consegue prever as complicações e reduzir essas complicações. Diminui o tempo de internação dos pacientes, diminui as complicações clínicas, a incidência de infecções e melhora a evolução clínica desses pacientes, que podem sair mais rápido do hospital e com menos déficits neurológicos, com menos sequelas e assim reassumir a sua atividade, a sua vida social. Quando o senhor fala que haverá menor internação, menor possibilidade de infecção, melhor desempenho, o senhor obviamente, imagino eu, que faz paralelo com alguma situação já que ocorra. Sim, sim. Exatamente. Diversos estudos no mundo inteiro têm mostrado que quando um hospital cria uma unidade de AVC, e esses pacientes são atendidos numa unidade especializada por uma equipe especializada, que trabalha de forma interdisciplinar, isso é muito superior em termos de efetividade, de segurança, em termos de desfechos clínicos para os pacientes, quando comparado com a enfermaria, onde o paciente com AVC é atendido junto com outros pacientes do hospital, né? Então, uma unidade não especializada, ela acaba não conseguindo prover ao paciente todas as necessidades que ele precisa para o paciente e para o familiar do paciente com AVC. Qual é a estrutura dessa unidade que vai ser instalada na unidade de emergência do HC? Isso. Essa estrutura ela foi definida por uma portaria, que é a portaria 665 do Ministério da Saúde em 2012, depois de anos e anos de luta da gente junto ao Ministério da Saúde. Essa portaria foi definida e ela estabelece, com forma bem exata, uma proporção maior, né, uma proporção de profissionais de saúde de diversas áreas que vão cuidar desses pacientes com AVC. Então, é uma relação de enfermeiros por leito, de fisioterapeutas, de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, neurologistas, né, de nutricionistas, de psicólogos, terapeutas ocupacionais e profissionais da área não médica que vão atuar de forma conjunta, passando visita interdisciplinar, e assim prevendo as complicações que o paciente com AVC pode ter durante a internação e diminuindo essas complicações. Então, esse benefício ele já está amplamente comprovado em todo o mundo, mas é a primeira vez que a gente consegue estabelecer uma unidade de AVC na nossa região, né? E isso é um marco assim, que a gente está muito feliz com esse avanço. Professor, eu estou aqui olhando alguns dados. Fala-se em 100 mil mortes por AVC no Brasil. Isso, é isso? É isso mesmo. A gente estima, esses números são aproximações, porque o AVC, infelizmente, não é uma doença de notificação compulsória no país inteiro, mas se estima em torno de 400 mil casos por AVC por ano, né? Então, a cada 6 pessoas no mundo, uma delas vai ter um AVC, né? E a cada 4 pessoas acima de 40 anos, uma vai ter um AVC. Então, é uma doença extrema. De cada 4? Acima de 40 anos, né? De cada 100, 4 vão ter? A cada 6 pessoas no mundo, uma vai ter AVC na vida. Né? E acima de 40 anos, a cada 4 vai ter um AVC. Né? 25%? Então, na vida. E no Brasil, a cada 400, nós temos mais de 400 mil casos de AVC por ano no país. Né? E desses, 100 mil óbitos por ano por AVC no país. Então, é uma doença que ela está entre a primeira e a segunda causa de morte no país, nos diferentes estados, né? Não é uma doença rara, é uma doença que está presente no dia a dia das pessoas. E a boa notícia é que ela tem tratamento e prevenção. Então é possível reduzir em até 90% o risco de AVC do indivíduo se eu tratar alguns fatores de risco fundamentais, né, como a hipertensão arterial, a diabetes, o colesterol, né, praticar exercício, parar de fumar, controlar a fibrilação atrial, né, anticoagular os pacientes com fibrilação atrial. O que é isso? Que é uma arritmia no coração, que forma coágulo no coração.
Então, com o controle de alguns fatores de risco, é possível reduzir em até 90% o risco de AVC. E, por outro lado, diante de um paciente com AVC, o AVC ele tem tratamento, só que ele é uma emergência médica. O paciente com AVC ele precisa ser rapidamente encaminhado para um hospital que tem uma equipe de atendimento do AVC, e assim ele pode receber remédios que vão resolver o problema, que na maioria das vezes é um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Tem sintoma? Sim. O AVC a gente divide didaticamente em dois grandes grupos, o AVC isquêmico e o hemorrágico, né? Ele é causado, o isquêmico, que é 80% dos casos, é causado por um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro. E essa artéria, quando entope, ela leva uma série de sintomas clínicos. E os outros 20% são o AVC hemorrágico, que é quando a artéria rompe e existe extravasamento de sangue para dentro do cérebro, e daí vem o termo derrame, né? Que é o extravasamento de sangue. A gente tem combatido esse termo derrame porque passa a ideia de que não tem mais nada o que fazer, né? Não adianta chorar o leite derramado. E, na verdade, a AVC é uma emergência médica. Tá? Então, diante ou de um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro, ou da ruptura dessa artéria, os sintomas precisam ser reconhecidos pela população. Então, geralmente, os sintomas são fraqueza de um lado do corpo, a perna fraca, o braço fraco, a boca torta, ou dificuldade para falar ou para entender. Então a pessoa não consegue falar ou não consegue entender o que falam para ela. Perda súbita da visão em um lado do corpo, de um lado da visão. Dificuldade para andar, tontura súbita ou incoordenação. E em alguns casos, cefaleia explosiva, intensa, sem causa aparente, uma cefaleia diferente das cefaleias que a pessoa já teve. Mas é importante ressaltar que na minoria dos casos só existe dor de cabeça. Na maioria das vezes, o AVC não dói. E às vezes a população não percebe que aquele sintoma de fraqueza de um lado do corpo, de dificuldade para falar, que aquilo é uma emergência médica. E as pessoas demoram para procurar assistência médica, demoram para ligar para o 192 e acabam chegando muito tarde no hospital para serem tratadas. Qual é o tempo ideal? O tratamento do AVC isquêmico, que é esse que a maioria dos casos, no 80% dos casos, ele depende da administração de um remédio chamado trombolítico, que é um remédio que dissolve coágulos, trombo de coágulo, lítico de quebrar. É um remédio que é dado na veia, nas primeiras horas do início dos sintomas, e ele dissolve a artéria o coágulo que está entupindo a artéria, e assim o sangue volta a correr para o cérebro. Só que esse remédio só pode ser dado até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, diante de um paciente com AVC, que com uma artéria do cérebro entupiu, a gente tem 4 horas e meia só para dar esse remédio, para tentar desobstruir essa artéria. E o pior é que a cada minuto que passa, o paciente perde 1,9 milhões de neurônios. Então, na verdade, eu não tenho 4 horas e meia. Quanto antes eu conseguir abrir essa artéria, mais tecido cerebral eu vou conseguir salvar e menor a chance do paciente ficar com sequelas. Já próximo de 4 horas e meia, mesmo que eu abra a artéria, vai ter benefício, mas o benefício vai ser pequeno e ele provavelmente vai ficar com alguma sequela. Né? Se eu conseguir abrir essa artéria nas primeiras horas, na primeira hora, sobretudo, a chance dele ficar sem sequelas é de mais de 50%. Doutor, o senhor acha que nós estamos em Ribeirão Preto, um centro de referência? Sem dúvida. E pelo que o senhor fala, alguém morrer por causa do AVC deveria ser um absurdo. Excelente pergunta. Só para dar uma ideia para o telespectador e para você, dos 400 mil casos de AVC por ano no Brasil, a gente estima que 4 mil só foram trombolizados no ano passado. Então significa que menos de 1% dos pacientes com AVC, em torno de 1% dos pacientes com AVC no Brasil recebe trombolítico. Isso é um absurdo. Na nossa DRS, na nossa região, das 25 cidades, 6 a 8% dos pacientes com AVC na nossa DRS recebem trombolítico. Dos que chegam na unidade de emergência, isso chega a 30% a 35%. Então eu costumo dizer que nós estamos num local, né, que nós não temos a hotelaria de um hospital do primeiro mundo, né? Nós não temos, mas as taxas de tratamento com trombolítico aqui são iguais a de países da Europa e dos Estados Unidos, né? Como Houston, no Texas, ou como Tübingen, na Alemanha. Né? Quer dizer, quem tem o privilégio de morar próximo do Hospital das Clínicas, né? Numa região como a nossa, e consegue ser encaminhado para tratamento agudamente para um hospital acadêmico, mesmo do SUS, um hospital público, né, consegue receber tratamento de primeiro mundo, né, que é o tratamento trombolítico, e agora vai poder ser internado numa unidade de AVC, que é a unidade especializada para cuidar do AVC. Então nós estamos provendo para o paciente com AVC da nossa região o que existe de melhor em termos de tratamento. Né? Nós não temos a hotelaria dos melhores hospitais privados do país, mas nós temos, sem dúvida nenhuma, agora uma equipe multidisciplinada,
multidisciplinar, que trabalha de ponta, uma equipe que com todas as dificuldades que nós temos no serviço público, tem conseguido prover ao paciente com AVC um tratamento de primeiro mundo. Professor, em razão do tempo, tem um simpósio nesse final de semana. Isso. O que vai ser discutido? Então, a programação, em torno do dia 29 de outubro, tem sido organizada em todo o país, né? Eu assumi agora a presidência da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, e junto com a Rede Brasil AVC e com a Academia Brasileira de Neurologia, nós estamos organizando a campanha de AVC no país inteiro. E aqui em Ribeirão Preto, especificamente, nós estamos planejando, vai ter um simpósio do Dia Mundial do AVC, que é o 6º simpósio do Dia Mundial do AVC, e o 3º simpósio de capacitação em AVC da DRS 13, da nossa Departamento Regional de Saúde, onde profissionais de saúde e estudantes da área de saúde vão se encontrar lá no auditório da Estácio de Sá, né, no dia 22, para um dia inteiro de reciclagem e de educação e capacitação em AVC, no que existe de mais avançado em relação ao tratamento do AVC e reabilitação do AVC, no dia 22 de outubro. E no dia 27, nós vamos ter uma aula inaugural, às 9 da manhã, lá na unidade de emergência, e depois o encerramento da placa e a abertura e inauguração da primeira unidade AVC da nossa região, né, que é um marco, eu acho, importante para o cuidado ao AVC na nossa região. Ok, eu conversei com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Otávio Marques Pontes Neto, falando sobre essa importante notícia, que é a inauguração no dia 27 de outubro da unidade de tratamento do AVC na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Uma unidade que certamente vai dar um ganho enorme para quem, infelizmente, né, teve o AVC e precisa de um tratamento. É bom que não tenha, mas se tiver, o HC está preparado para atender. É isso, doutor? É exatamente isso. Agradeço a sua participação aqui, muito obrigado. Eu que agradeço. A TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa.